Tudo o que te ensinaram sobre o estresse está errado. A gente cresce ouvindo que o estresse é um inimigo mortal, algo que precisa ser eliminado a qualquer custo. Mas, e se o verdadeiro problema não for o estresse em si, e sim a forma como você reage a ele? A gente tenta fugir, se anestesiar com ruído, se esconder atrás de telas ou simplesmente torcer para que tudo se resolva sozinho. Mas a verdade é que nada disso resolve, só adia. Os antigos estoicos enxergaram isso muito antes de nós. Eles viveram guerras, perseguições, perdas e mesmo assim descobriram um segredo que a maioria ainda ignora. A calma não nasce do que está fora, mas da forma como você se posiciona por dentro. O estoicismo não é uma filosofia fria. É uma armadura interna, um jeito de transformar pressão em presença, tensão em clareza, porque o que te esgota não é o peso da vida, é a falta de estrutura interna para sustentar esse peso. Hoje eu vou te revelar 10 hábitos que atravessaram séculos e seguem vivos porque funcionam. E no fim, o último hábito pode virar a chave de tudo, mas só se você estiver pronto para parar de fugir e finalmente encarar. Antes de começarmos, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube entende que nosso conteúdo é bom e envia para mais pessoas aprenderem a controlar suas emoções. Vamos para a primeira lição estoica. Número 1. Domine a dicotomia do controle. A maioria das pessoas acredita que vai encontrar paz quando conseguir resolver todos os problemas, controlar tudo ao redor, fazer com que tudo saia exatamente como imaginou. Mas essa é a fórmula certa para viver em constante frustração. Porque a verdade é simples, você não tem controle sobre tudo. E quanto mais tenta ter, mais perde o controle de si mesmo. A vida é cheia de coisas que fogem das suas mãos. O humor dos outros, o trânsito, o clima, as respostas que não chegam, os resultados que não dependem só do seu esforço. E toda vez que você tenta controlar o que não é seu, o que sobra é desgaste. O estoicismo ensina exatamente isso. A paz começa quando você separa o que pode controlar daquilo que não pode. Só existem 2 caminhos, e saber a diferença entre eles muda completamente sua forma de viver. Você pode controlar suas ações, suas escolhas, seus pensamentos, mas não pode controlar as reações dos outros, o tempo que algo vai levar, nem o rumo exato dos acontecimentos. E enquanto insiste em remar contra a correnteza, perde força, perde foco, perde a si mesmo. Pensa num professor que prepara uma aula incrível, conteúdo claro, atividades bem pensadas, tudo sob controle. Mas chegando na sala, encontra alunos dispersos, cansados e indiferentes. Ele pode se irritar, se frustrar, perder a paciência tentando controlar cada aluno, ou pode focar no que depende dele, sua postura, sua entrega, sua paciência. A diferença entre frustração e equilíbrio está aí, não em tentar dominar o mundo, mas em aprender a reagir com clareza diante do que não depende de você. Muita gente se estressa porque o outro não respondeu como queria, porque o chefe está estranho, porque a realidade saiu do script. Mas o problema não é o que aconteceu, é o que você esperava que acontecesse. Você não precisa parar de se importar, precisa parar de se prender ao que está fora do seu alcance. E toda vez que algo te abalar, faça uma pergunta simples. Isso está sob meu controle? Se sim, haja com firmeza. Se não, solte. É essa escolha que liberta. Soltar o que não é seu e redirecionar sua energia. Voltar o olhar para dentro, porque enquanto você tenta mudar o que não pode, ignora o que pode transformar de verdade. Você quer leveza? Então pare de lutar contra o que não é seu. Quer se sentir mais em paz? Comece deixando o mundo ser o que ele é e escolha ser o que você precisa ser, mesmo assim. Isso não é desistir. É maturidade,
É sair da ilusão do controle total e encontrar liberdade dentro de você. Você não precisa vencer o mundo, só precisa aprender onde termina o seu alcance. Quem entende esse limite ganha clareza, paz e um novo tipo de força. A força que não se desgasta tentando consertar o que não veio para ser controlado. Soltar o que não depende de você é escolher, todos os dias, a paz em vez do desgaste. Número 2. Tudo passa, inclusive o que hoje parece insuportável. Quando algo dá errado, parece que vai durar para sempre. A dor aperta, o medo cresce e a mente acredita que nada vai melhorar. Mas essa é uma das maiores ilusões, achar que o agora é eterno. A verdade é que tudo passa. Toda angústia, toda confusão, toda fase difícil tem prazo de validade, mesmo que no meio do caos você esqueça disso. Lembra de algo que há um ano parecia impossível de enfrentar? Um problema no trabalho, uma discussão, uma perda, um erro que te perseguiu por dias. Olhe para isso agora. Ainda dói como antes? Provavelmente não. Porque o tempo faz o que nem sempre conseguimos fazer. Ele desfaz os nós, suaviza as bordas, transforma o insuportável em aprendizado. O estoicismo ensina exatamente isso. Nenhuma dor dura para sempre, nenhuma alegria também. E é por isso que você precisa aprender a atravessar os altos e baixos com presença, sem se apegar demais ao que está de passagem. A vida não para esperar o seu controle, ela flui. Como uma tempestade, chega sem aviso, escurece tudo, assusta. Mas depois se vai, o céu limpa, a luz volta e o que parecia o fim vira só mais uma página virada. E o oposto também é verdade. As fases boas também não duram. Por isso, precisam ser vividas com atenção. Aproveitadas de verdade enquanto acontecem, porque se agarrar o que está indo embora dói tanto quanto fugir do que está chegando. Quando algo parecer pesado demais, respire e se pergunte: isso ainda vai importar daqui a um mês? Daqui a um ano? Na maioria das vezes, a resposta é não. O que hoje te assombra, amanhã será só memória. E a força que você precisa para suportar já está em você. Só está soterrada pela urgência do momento. Aceitar a impermanência é um ato de liberdade. Você não precisa segurar tudo, nem o que te dói, nem o que te encanta. A maturidade emocional começa quando você para de implorar para que as coisas durem e começa a agradecer por elas terem acontecido. A sua paz começa quando você entende que tudo o que vem também vem para ir, e que isso não é perda, é fluxo. Aprenda a soltar, como quem sabe que a vida é viagem, não uma prisão. E que seguir mais leve é sempre mais inteligente do que resistir com peso. Nenhuma tempestade é eterna, nenhuma fase dura para sempre, e essa consciência muda tudo. Ela te ensina a não se desesperar quando tudo desmorona e também a não se distrair quando tudo vai bem. Porque é justamente essa impermanência que faz cada momento valer a pena. Não deixe que o que é passageiro roube a sua paz de agora. Tudo passa, e é exatamente por isso que a sua presença importa tanto. Número 3. Escreva seus pensamentos para esvaziar sua mente. Sua mente não foi feita para guardar tudo, mas é isso que você tenta fazer. Segura os problemas do trabalho, as conversas inacabadas, os arrependimentos antigos e as preocupações futuras, tudo ali, girando ao mesmo tempo. Só que quanto mais você acumula, mais barulho se forma. E esse ruído interno começa a te seguir. No sono que não vem, na energia que some, na concentração que desaparece sem aviso. É como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Uma hora, seu corpo desiste e a sua mente também. Mas existe uma forma simples e poderosa de aliviar esse peso: escrever.
Não é para ser bonito, certo ou coerente. É só para tirar o que está te sufocando de dentro da cabeça. É só para se libertar do excesso. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Não escrevia para ensinar ninguém. Escrevia para entender a si mesmo, porque quando o pensamento fica solto na mente, ele gira em círculos, mas quando você escreve, ele se organiza. O que antes parecia confuso se torna claro. O problema que era enorme parece menor. Escrever é como transformar um monstro invisível em algo que você pode encarar de frente. E não, você não precisa ter todas as respostas. Às vezes, só colocar no papel já traz alívio, já abre espaço, já permite respirar. Quando você escreve, não está buscando perfeição, está buscando leveza, está dizendo a si mesmo: eu não preciso carregar tudo isso sozinho. Pode ser numa folha de caderno, numa nota do celular, num pedaço qualquer de papel. Não importa onde, nem com, o que importa é deixar sair. Sem filtro, sem censura, sem pressa, só solte, porque quando você termina, a mente silencia. Clareza mental não é um presente que cai do céu. É um hábito, um exercício de honestidade com você mesmo. E quanto mais você escreve, mais percebe. O caos vai diminuindo, o foco volta e até o corpo sente o alívio. Escrever é como abrir uma janela num quarto abafado. O ar entra, a luz entra. E tudo aquilo que te parecia impossível de lidar, agora está ali, diante de você, pronto para ser compreendido. E mais importante, pronto para ser deixado para trás. Número 4. Haja logo. Pensar demais é uma prisão disfarçada. Pensar demais é como um rádio fora de sintonia. Um chiado constante que não diz nada, só confunde, cansa e atrapalha. Você se perde em suposições. Repete as mesmas dúvidas, imagina 1000 cenários que nunca acontecem. E tudo isso te esgota, porque não é o problema em si que te rouba energia, é o looping mental. É como tentar abrir uma porta que você já sabe que está trancada e mesmo assim continuar tentando. Dia após dia, pensamento após pensamento. Esse ruído não nasce do que está fora. Ele nasce daquilo que você pensa, mas nunca resolve, daquilo que incomoda, mas nunca vira ação. A mente é poderosa, mas quando fica sem direção, ela se volta contra você. É como nadar contra uma correnteza. Quanto mais você tenta controlar, mais se afoga. Pensar demais parece prudência, mas quase sempre é medo disfarçado. Você acha que está se preparando, quando na verdade está apenas se travando, porque a clareza não vem de pensar mais, vem de agir. Lembra daquela mensagem que você adiou por dias? Na sua cabeça ela virou um problema enorme, mas bastou responder e tudo se resolveu. Ou daquela tarefa que parecia impossível, você evitou por semanas, até que finalmente começou e percebeu que era mais simples do que imaginava. É sempre assim. A mente transforma pequenas coisas em monstros. Mas esses monstros só existem na imaginação, e só existe um antídoto para eles: movimento, agir. Não de forma impulsiva, mas com consciência, sabendo que pensar demais virou um hábito e que hábitos só se quebram com prática. Na próxima vez que sentir o turbilhão chegando, pare e haja. Qualquer passo serve, uma resposta, um começo ou uma decisão, porque cada ação, por menor que seja, enfraquece o barulho e cada passo te devolve presença. A mente encontra paz quando tem para onde ir, e esse para onde sempre começa com o agora. Pergunte a si mesmo, o que você tem pensado demais sem fazer nada a respeito? Identifique e haja, mesmo que não esteja pronto, mesmo que o medo ainda esteja ali. Porque o silêncio mental não vem da ausência de pensamentos, vem da presença de ação. Toda vez que você escolhe agir, o ruído perde força e a paz, que parecia distante, começa a se aproximar. Número 5. Pare de fugir. O desconforto é o que vai te fortalecer. A maioria das pessoas passa a vida tentando escapar de tudo que causa incômodo.
Escolhem caminhos mais fáceis, evitam conflitos, se escondem em rotinas seguras. Mas quanto mais você foge do desconforto, mais fraco se torna. É como um corpo que nunca se mexe, vai perdendo força, agilidade e resistência. E aí, na primeira dificuldade, desmorona. O desconforto em si não é o problema. O problema é o medo que você criou em torno dele. É quando você acredita que qualquer dor é demais, só porque nunca treinou sua mente para enfrentá-la. O conforto protege, sim, mas também te deixa vulnerável, porque sem perceber, você começa a tratar cada desafio como uma ameaça. Cada obstáculo parece enorme e cada tropeço parece o fim. Mas é justamente no desconforto que a força nasce. É ali que você aprende a resistir, a se adaptar, a crescer. As pessoas mentalmente fortes não nasceram prontas. Elas caíram, enfrentaram dificuldades, sentiram medo, mas continuaram. E cada vez que seguiram em frente, ficaram mais preparadas para a próxima queda. A força emocional não se constrói fugindo da dor. Ela cresce quando você prova para si mesmo que é capaz de suportar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo na dúvida. Não precisa ser heróico. Comece com o simples. Encare um banho gelado, uma caminhada sem distrações. Se desafie a ficar em silêncio com seus pensamentos e deixar o celular de lado por 1 hora, ou até ficar com fome por mais alguns minutos antes de comer. São nesses pequenos treinos que sua mente aprende uma lição valiosa. Você pode sentir desconforto e ainda assim continuar. E aí, algo muda. O frio continua frio, mas não te paralisa. A dor continua dor, mas não te domina. A incerteza continua lá, mas você para de fugir dela. Você começa a ver que o desconforto não era um inimigo, era um mestre. Silencioso, mas firme, e cada momento difícil que você enfrenta se torna um tijolo na sua base emocional. Com o tempo, você olha para trás e percebe, o que antes parecia impossível, hoje é apenas parte do caminho. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você ficou mais forte. Número 6. Defina seu dia antes. Se você não escolhe o rumo do seu dia, alguém ou algo vai escolher no seu lugar. E quase sempre, essa escolha não tem nada a ver com paz, seu equilíbrio ou seus propósitos. Ela vem em forma de urgência, ruído e distração. Você acorda, pega o celular e em segundos já está em outra realidade. Mensagens, redes sociais, notícias negativas. É como se abrisse as portas da sua mente sem perguntar quem está entrando e tudo chega, sem filtro, sem direção. Nesse exato momento, você já se afastou de si. Já está reagindo, correndo atrás, tentando apagar incêndios que nem foram causados por você. Mas o mundo não ficou mais caótico. A verdade é que você só não assumiu o controle. Porque se você não decide no que vai focar, o mundo decide por você. E ele não vai escolher com cuidado. A mente é como um rio. Quando você não define um curso, ela se espalha por qualquer brecha, e quanto mais se espalha, mais perde força, mais se afasta do que realmente importa. É por isso que, quando você começa o dia sem clareza, acaba vivendo como uma folha na correnteza, indo de um lado para o outro, sem direção, sem presença, sem escolher nada de fato. Mas aqui está o ponto. O segredo para viver com menos estresse não está em controlar tudo, mas em escolher bem onde colocar sua energia. Antes de deixar o dia te levar, pare e pergunte: o que realmente importa hoje? Essa pergunta simples pode salvar sua sanidade. Porque o que você escolhe focar se transforma na base da sua realidade, e o que você ignora perde o poder de te consumir. Não é sobre encher sua agenda ou criar metas inalcançáveis. É sobre acender uma luz dentro de você e enxergar o essencial. Talvez hoje a sua prioridade seja terminar algo importante ou descansar de verdade ou apenas estar presente numa conversa.
Não importa o tamanho da tarefa, importa o valor que ela tem para você. Estabelecer prioridades é um ato de respeito. E respeito começa quando você para de viver em reação e começa a viver em intenção. Antes de mergulhar no turbilhão, escolha onde quer ancorar sua atenção. E lembre, o mundo só te desestabiliza quando você esquece de se posicionar. A pergunta que te salva pode ser tão simples quanto isso: o que é prioridade para mim hoje? Porque quando você responde com clareza, o caos lá fora perde força e você entende que o verdadeiro poder não está no controle do mundo. Está na forma como você começa o seu dia. Número 7. Aceite o ritmo da vida. Você não precisa de um cenário perfeito para começar a viver de verdade. Mas é isso que muita gente espera, que tudo se encaixe, que todos os problemas se resolvam, que a paz venha só depois da arrumação completa. Só que esse momento ideal não existe. A vida não é um quebra-cabeça que um dia fica pronto. Sempre vai faltar uma peça, sempre vai ter algo fora do lugar e, se você continuar esperando pelo alinhamento perfeito, só vai encontrar frustração. A verdade é que a vida está sempre em obra, sempre em trânsito, sempre em adaptação. E o sofrimento de muitos vem da tentativa de congelar algo que, por natureza, está em movimento. Você espera que o tempo pare, que as emoções estabilizem, que tudo fique previsível. Mas isso nunca acontece, porque a vida não funciona assim. Ela é como um rio, às vezes calmo, às vezes turbulento, mas nunca parado. O problema não está no fluxo, está na sua resistência a ele. Quanto mais você luta contra o que é, mais pesado tudo se torna. Você não precisa de todas as respostas agora, nem precisa resolver tudo para seguir. Algumas coisas vão continuar em aberto. Algumas relações não terão final claro. Algumas escolhas vão deixar dúvidas e tudo bem. Isso não significa que sua vida está errada. Significa que ela está viva. Esperar pelo momento perfeito é como correr atrás do horizonte. Ele sempre vai parecer distante. Mas, se você para de correr e simplesmente respira onde está, percebe que o agora já é suficiente para começar. A paz não está no fim do caminho. Ela está em caminhar sem exigir que tudo se encaixe. Você pode continuar mesmo sem entender tudo. Pode amar alguém sem exigir perfeição. Pode se dedicar a um projeto mesmo que ele ainda esteja longe do ideal. Porque o valor está no processo, não no resultado final. Pergunte a si mesmo: preciso mesmo que tudo esteja perfeito para continuar? A resposta sincera, quase sempre, é não. O que você precisa é aceitar que a vida vem em ondas e aprender a navegar, não a controlar o mar. A leveza chega quando você solta a cobrança de ser impecável, de resolver tudo, de saber sempre o que fazer. Viver bem é saber seguir mesmo com dúvidas. Crescer é saber continuar mesmo com falhas. Aceitar o ritmo da vida é aceitar que você também está em construção. Não como alguém que falhou por ainda não ter chegado, mas como alguém que está exatamente onde precisa estar. Em movimento. E é nesse movimento que mora a paz que você tanto procura. Número 8. Filtre o que entra na sua mente. Desde a hora em que você acorda, o mundo começa a gritar. São mensagens, notificações, vídeos, notícias, vozes por todos os lados. E a sua mente, sem perceber, já está lotada antes mesmo de começar o dia. O problema não é só a quantidade de estímulos. É o ritmo, é não ter um segundo de silêncio. É viver conectado o tempo todo, mas cada vez mais distante de si mesmo. Quando você consome sem parar, informações, distrações, preocupações, seus próprios pensamentos são empurrados para o fundo. Você começa a existir num estado constante de barulho. E aí vem a angústia, a falta de foco. Você sente a mente inquieta que não desliga nem na hora de dormir. Você tenta descansar, mas é como tentar dormir com luz acesa e som alto.
Não funciona, porque o descanso verdadeiro não é ausência de tarefas, é ausência de ruído. Para os estoicos, quanto mais você se afasta do excesso, mais perto fica da essência. Não é sobre viver isolado, mas sobre aprender a escolher o que entra na sua mente. Pense como um lago. Se a água está sempre agitada, você não enxerga o fundo. Mas quando o vento para e tudo se acalma, a clareza surge. Sua mente funciona do mesmo jeito. Enquanto for bombardeada, não haverá clareza, nem paz. Desligar por um tempo não é fugir da vida. É voltar para ela com mais presença. É como reiniciar um sistema. O pensamento desacelera, a ansiedade perde força, e o que antes parecia urgente já não importa tanto assim. Faça o teste. Deixe o celular de lado por algumas horas, faça uma caminhada sem música ou fique em casa mesmo, sentado em silêncio por 5 minutos. No começo, vai parecer estranho, como se algo estivesse faltando, mas na verdade, é só a sua mente reaprendendo a respirar. Com o tempo, esse silêncio deixa de ser incômodo e vira refúgio. É nele que você reencontra o que tinha se perdido. Sua presença, sua intuição, sua paz, porque o verdadeiro descanso não é físico, é mental. É quando você dá um basta no excesso e finalmente consegue se ouvir de verdade. E no dia em que você escutar sua própria voz com nitidez, perceberá que nenhuma notificação vale tanto quanto esse silêncio que cura. Número 9. Lembre-se, você vai morrer, então viva o que importa de verdade. Memento mori significa lembre-se da sua morte. E por mais duro que isso soe, essa é uma das lembranças mais libertadoras que você pode ter. A maioria vive como se o tempo fosse infinito, deixando conversas para depois, guardando mágoas que não servem para nada, adiando sonhos como se a vida estivesse sempre esperando por nós. Mas a verdade é outra. Cada dia que passa é um dia a menos. Isso não é motivo para desespero, é um chamado para acordar. Para sair do piloto automático, para parar de se enganar achando que a vida de verdade vai começar em outro momento. Memento mori não é sobre medo da morte. É sobre coragem para viver. Porque quando você se lembra de que é finito, começa a agir com mais clareza, com mais verdade, com mais intenção. Se hoje fosse o seu último dia, será que continuaria gastando energia com o que não importa? Será que ainda deixaria seus planos engavetados? Será que continuaria preso na opinião dos outros? O problema não é o fim das nossas vidas. O problema é desperdiçar o meio. Viver anos como se fossem descartáveis, acreditando que sempre haverá tempo, mas não haverá. A vida é como um rio. Ela corre sem parar, e o que passa não volta. Quando você entende isso de verdade, suas escolhas mudam. Você fala o que sente, valoriza quem está por perto e deixa o desnecessário para trás, e foca no que realmente tem valor. A maioria só entende isso tarde demais. Chega ao fim com a sensação de que não viveu, que passou a vida esperando o momento certo, que se prendeu demais à opinião de quem hoje nem se preocupa com você, que deixou que velhas crenças dominassem suas decisões, sem nunca se questionar se poderia fazer diferente. Se você soubesse que só tem mais 6 meses, o que faria diferente? Que pessoas você procuraria? Que decisões tomaria sem medo? Que sonhos você buscaria realizar? Você não precisa morrer de sede para tomar água, como também não precisa saber que sua vida tem um prazo de 6 meses para mudar. Só precisa lembrar que o tempo é limitado, e isso já basta para transformar a forma como você vive. Memento mori não é como uma notícia de jornal sensacionalista. É um despertar, é um lembrete poderoso que os estoicos usavam de que a vida é curta demais para ser vivida pela metade. Porque o verdadeiro fracasso não é morrer,
é chegar ao fim e perceber que você nunca viveu. Número 10. Transforme o comum em sagrado. É aí que mora sua paz. A paz que você procura não está nas grandes vitórias, nem nas metas mais ousadas. Ela mora nos pequenos momentos que quase ninguém nota, mas que dizem tudo sobre a vida. Enquanto a maioria corre atrás de conquistas, likes, fama ou reconhecimento, você pode encontrar algo mais valioso: presença. Porque a paz real não está no que você ainda vai alcançar. Está na forma como você vive o agora. Tomar um café em silêncio, sentir o vento no rosto, ouvir uma risada sincera, respirar sem pressa. Esses detalhes parecem pequenos, mas são eles que sustentam uma vida com sentido. Se você não consegue encontrar paz nessas coisas, também não vai encontrar quando conquistar tudo o que deseja, porque o desejo insaciável por mais é como um buraco sem fim. Você coloca tudo lá dentro, tempo, energia, esforço, e continua sentindo que algo falta. Não é o que você tem que te falta, é o olhar que você perdeu, o olhar que enxerga beleza, onde a pressa costuma passar batido. Vivemos num tempo que valoriza o excesso, mais produtividade, mais distração, mais comparação. Mas o que você realmente precisa é o contrário. Menos barulho na mente, menos cobrança inútil, menos apego ao que não depende de você. O estoicismo nos ensina que a paz não é algo que você conquista, é algo que você cultiva, e isso começa quando você muda o jeito de olhar para o mundo e para si mesmo. É no silêncio das coisas simples que você recupera sua força. E é quando você para de correr que finalmente começa a viver. A felicidade não é um prêmio futuro. É uma forma de caminhar, está no agora, no que você já tem, e talvez só esteja faltando coragem para parar e perceber. Olhe para o seu redor. Talvez o que você procura esteja aí, num raio de sol entrando pela janela, numa pausa que traz alívio, numa respiração mais profunda que te devolve ao presente. A vida não é uma sequência de metas a serem riscadas. É um conjunto de momentos únicos, e se você não aprender a valorizá-los, eles escapam, como areia entre os dedos. A perfeição não existe. Mas a simplicidade existe, e ela é real, acessível e poderosa. Os hábitos que realmente mudam sua vida não são complicados. São, na verdade, pequenos, mas têm um efeito profundo, porque quando você muda sua forma de enxergar, tudo à sua volta começa a se reorganizar também. O estresse, a ansiedade, a confusão, eles não desaparecem por completo, mas você aprende a enfrentá-los com mais serenidade, porque agora você tem as ferramentas. E mais do que isso, tem a escolha. Porque entender tudo isso é apenas o começo. O que muda a sua vida não é o que você entende, é o que você aplica. Então escolha começar. Com um gesto simples, um novo hábito, uma mudança de olhar e, sem perceber, você já estará criando a vida que tanto buscava. A sua paz só depende de você. Talvez você não controle o que acontece, mas pode escolher como responder. O poder de viver bem não está no extraordinário. Está em encontrar sentido no que é comum e transformar esses momentos em extraordinário, porque é aí, e só aí, que mora a verdadeira paz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar mais clareza, mais presença e um pouco mais de paz. Que ele tenha fortalecido sua mente, mesmo que só um pouco, porque, às vezes, é isso que a gente mais precisa, um ponto de apoio para continuar. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, deixe seu like e hype esse vídeo. E compartilha com alguém que também precisa ouvir isso, pois o autocontrole é base do nosso progresso. Obrigado por assistir.